bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Como vocês estão? Eu espero que muito bem, sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que alegria de receber aqui para você que é nova aqui, né, no nosso devocional. Eu me chamo André Oliveira e o Senhor tem me dado a alegria de estar com vocês aqui todas as manhãs, entregando as primícias do nosso dia. Então seja muito bem-vinda, né? Depois não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá do YouTube, que é onde fica salvo todos os nossos devocionais da semana. Essa semana nós estamos com uma série nova, né? Munição Espiritual. Ontem eu te expliquei, lemos na palavra, e hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre os pontos que eu trouxe ontem para você, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o jejum, o poder do jejum. Meu Deus, que forte, né? Vocês vão aprender aqui, vocês vão ver na palavra o quanto o jejum é poderoso. Você que está comigo aqui esse ano todo, você que está comigo aqui desde quando começou esse devocional, né? Em janeiro do ano que vem nós vamos completar 3 anos de devocional, gente, passa tão rápido, né? Lógico que nós vamos ter uma comemoração, né? Eu vou entregar para vocês agora no início de janeiro, dia 6 e dia 13, a nossa mentoria, onde eu vou tratar com você sobre rejeição na área emocional e na área espiritual, heranças hereditárias ou maldições hereditárias, com base na palavra, com mapeamento, né, aí da sua família, com o seu mapeamento no pilar emocional. Vai ser algo assim, ó, extraordinário. Você que ainda não se inscreveu, né, me chama, deixa seu nome, né, a gente passa todas as informações para vocês. Ontem mais 2 irmãs entraram para essa mentoria. E eu tenho certeza que vai ser assim, ó, gente. Quando eu aprendi isso, né? Quando eu entendi isso, eu tenho certeza que muitas coisas da minha família, muitas questões que eu via trazendo da minha família, que eu levei aos pés da cruz de Jesus, que eu renunciei, eu tenho certeza que os meus filhos, a geração que vai vir após mim, não vai ser afetada com grande coisa que eu vinha sendo afetada, e que eu vinha, padrões que eu vinha repetindo, né? Lá da minha avó, depois da minha mãe, e que trazia e que trouxe um grande prejuízo para minha vida. Então você vai aprender sobre isso, né? Depois nós vamos ter uma oração de renúncia muito poderosa, exclusiva para quem está na mentoria. Nós vamos para um lugar seguro, né? Nós vamos para um lugar fechado, você vai receber o link da aula e nós vamos, assim, de uma forma muito profunda adentrar a sua história. Pode ser que você ainda não tenha tido a oportunidade, né, de conhecer a sua história, de visualizar a sua história da forma que você vai ter nessa mentoria, tá? Então, não deixe para a última hora, as vagas são limitadas, entre em contato conosco. Pode mandar aí no direct, pode mandar, todos os dias eu tô deixando o link nos stories para você entrar em contato conosco, porque assim, ó, tá maravilhoso. Você que vai estar conosco nessa mentoria, além de receber todo esse material, vai ter o PDF, as aulas vão ficar gravadas, depois você pode assistir novamente, né? Você vai receber um bônus de R$10 para adquirir o meu livro Mulheres Obedientes, o meu devocional de 60 dias para vocês. Deixa eu ver, cadê ele para eu mostrar para vocês. Espera aí, gente, que eu vou pegar. Ó, esse devocional aqui, você vai receber, você que tá na mentoria, você vai ganhar um bônus de R$10. Andréia, quanto custa o devocional? Tá chegando, né? Eu já fui informada semana passada que já teriam colocado na transportadora, então chegando com a nota, tudo bonitinho, eu vou poder repassar para vocês. Mas vamos fazer de conta que o livro custa R$70. Você que vai estar na mentoria vai ganhar esse bônus de R$10 e para você o livro vai sair R$60. Ah, vamos supor o livro vai ser R$60.
Para você que tá na mentoria, paga só R$50, que você vai ter um bônus de R$10. Então você vai ter um bônus de R$10 para adquirir esse livro aqui. Olha que lindo o marca-página. Personalizado. Uma frase aqui, ó. Ó, você vai levar junto com o seu livro. Ele vem assim, ó. Junto com o seu devocional. 60 dias aqui, ó, para você que tá começando agora, né, a caminhar, a aprender a fazer o seu devocional, ó. Esse livro aqui tá perfeito para você. Devocional Mulheres Obedientes, Gerando Milagres. Então, para quem tá na mentoria, vai ganhar um bônus de R$10 para adquirir esse livro aqui, tá bom? Mais o conteúdo que eu já te expliquei aqui, que você vai receber. Só o mapeamento que você vai receber, tanto no pilar emocional quanto no pilar espiritual, gente, já vale tudo, tá? Eu andei muito longe para eu ter acesso a esse material, né? Eu estudei esse material. O mapeamento emocional é de minha autoria, eu que criei o mapeamento emocional, né? O espiritual veio de alguns mentores, mas tá tudo assim preparado com muito carinho. Ontem a Valentim começou a fazer os slides, né? Montou o PDF do pilar emocional. Então assim, ó, tá maravilhoso, não perca tempo, já vamos começar o ano avançando. E se tudo der certo, né? Tô orando, pedindo também, no final de janeiro, nós vamos ter o nosso encontro presencial aqui, mas não é aquele encontro que eu faço para ministrar na vida de vocês, na questão de vocês virem, né, terem um material, não. Vai ser um encontro pra gente comemorar esses 3 anos de devocional, vai ser maravilhoso. Você vai vir, vai ter um tempo de mesa aqui, lógico que vai ter a palavra, porque é a palavra que nos dá esse alicerce, a palavra que nos motiva. Depois nós vamos ter um tempo de confraternização, vai ser algo assim, um tempo bem gostoso pra gente comemorar, você poder contar os seus testemunhos, você poder dar testemunho do que foi esse devocional, esses 3 anos na sua vida, o que você aprendeu, o que te ajudou. Então vai ser um tempo de mesa assim muito, muito, muito especial. E eu espero já estar com o meu livro em mãos para você já adquirir o seu aqui, né? Levar ele aí com uma dedicatória, poder comprar para presentear alguma pessoa, né? Então, creio que o Senhor está preparando tudo isso. Amém? Quem tá comigo já aí na mentoria, coloca aí, eu já tô dentro da mentoria. Tem algumas irmãs que estão aqui, que já estão dentro da mentoria. Andréia, eu não vou poder estar ao vivo nenhuma das aulas, que eu tenho compromisso, ou em uma das aulas, mas eu quero adquirir a mentoria. Vai ficar gravado, depois você vai receber o link, você vai poder assistir a aula, vai poder fazer os exercícios, né? Depois tirar as dúvidas que vocês tiverem, mas não fica fora não, tá? Esse conteúdo é exclusivo para quem está na mentoria. Amém? Vamos orar? Pai, é no poder que é no nome de Jesus, que eu oro e agradeço pelo dia de hoje, pela vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes, para que o Senhor as abençoe, as direcione, as oriente, para que o Senhor possa sondar também os nossos corações, Pai, a começar pelo meu, e que tudo aquilo que não for do teu agrado, o Senhor possa arrancar. Nós te damos livre acesso, arranque de nós todas as ervas daninhas, tudo aquilo que vem prejudicando, impossibilitando que nós avancemos. Pai, é no poder que há no nome de Jesus que eu te peço, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada um de nós, para que em tudo eles nos proteja e nos guarde. Onde tiver uma gota de sangue nossa, Pai, esta oração também possa chegar até eles e os seus anjos também possam os proteger e os guardar. Eu entrego em especial nesta manhã o meu filho Paulo Guilherme, a minha casa, a minha família. Pai, eu anuncio a chegada do teu reino e cubra a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas com sangue precioso da cruz. Eu estabeleço proteção sobre a vida dos meus filhos, do meu casamento, do meu esposo, sobre a minha vida pessoal e corto toda e qualquer comunicação com todo espírito imundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jejum. Quem tá comigo aqui desde o início do ano sabe, nós jejuamos todas as sextas-feiras desse ano, das
6h57 até às 17 horas da tarde, algumas foram até às 18. E eu gostaria de saber de você que está aqui comigo, qual foi a sua experiência diante desse jejum que nós fizemos esse ano? Anota aí nos comentários. Nós temos um grupo, se você não faz parte, o link está na minha bio, né? Deixa lá entra lá e já vem para o nosso grupo, que lá tem todas as informações do jejum. Então, vem fazer parte conosco, né? Porque o ano que vem nós vamos potencializar, né? Essa questão do nosso jejum, questão das nossas orações da madrugada, né? O Senhor vai dar o direcionamento e nós vamos potencializar. Nós jejuamos todas as sextas-feiras, né? Esse ano de 2024. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que podem contar testemunho de bênçãos, de graças, de livramentos que o Senhor possibilitou na vida delas através do jejum. Eu contei para vocês aqui, mas pode ser que é novo para alguém, né? Que eu jejuei uns 2 anos para que o meu marido parasse de beber. Lembra que eu contei essa história? Então, assim, para mim, o jejum é uma das armas mais poderosas, é uma das munições espirituais mais poderosas que eu e você temos acesso para guerrear e para vencer no mundo espiritual. O que é o jejum, né? Às vezes as pessoas acham que o jejum é uma barganha com Deus, é uma moeda de troca. Eu fico sem comer, eu fico sem me alimentar, mas em troca, sabe, Deus, o Senhor tem que me dar isso que eu tô pedindo, o Senhor tem que fazer a minha vontade. Então, se você tem essa ideia aí dentro da sua mente, isso tem que sair, porque o jejum não é uma moeda de troca. O jejum é um convite direto que eu faço para Deus vir participar das minhas batalhas, das minhas guerras. É um convite para que Deus esteja comigo diante daquela situação na qual eu estou jejuando. Quando eu disse para você que eu jejuei praticamente 2 anos para que meu esposo parasse de beber, o que eu fiz? Eu convidei Deus para aquela batalha, que não era somente uma batalha natural, era uma batalha espiritual, era uma guerra, né, entre a verdade do Senhor e as mentiras do diabo. Então eu fiz um convite: Pai, esteja comigo nesta batalha, esteja comigo nesta situação, né? Me abençoa, me fortaleça para que eu consiga, né, vencer essa batalha. E no tempo dele eu consegui vencer. Por quê? Porque quem estava guerreando comigo, quem estava guerreando ao meu favor, era o próprio Deus. Então a vitória vem. A vitória vem. Então não é somente você renunciar à comida, é literalmente você enfraquecer a carne, fazendo o seu homem desistir de alimentar a carne, né? Fazendo com que você vença os seus inimigos espirituais. Para as batalhas espirituais, as armas têm que ser espirituais, né? Então, assim, eu e você, nós precisamos tomar posse dessa verdade, né? E o Senhor ensinou para mim e para você na palavra, em Mateus 17:21. Mas esta casta de demônios não sai senão por força de oração e de jejum. Ontem eu falei isso para você, que tem algumas situações na sua vida que você somente vai vencer com jejum e com oração. Você já deve ter presenciado isso. Jejum e oração. Esse convite que você faz para o próprio Deus vir guerrear as suas guerras. Senhor, eu não consigo sozinha. Existem muitas pessoas que estão querendo vencer inimigos espirituais com armas carnais. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. E você só vai vencer o sobrenatural se você entrar com as armas, com as munições espirituais adequadas para vencer. O que opera no jejum é um poder sobrenatural, um poder que vem de Deus. É algo, gente,
que só quem viveu sabe, né? Às vezes você tá naquele dia mais desafiador, e eu sei que todos vocês passaram, porque eu também passei, de alguma dessas sextas-feiras que nós jejuamos, você fala, meu Deus, dá meio-dia você fala, eu não aguento mais, eu vou entregar meu jejum. Minha cabeça tá doendo, eu tô sentindo ânsia de vômito, eu tô com muita fome hoje. Isso aconteceu com mais alguém ou só foi comigo? Eu vou entregar. E aí você ora e pede, Senhor, me sustenta. Senhor, me ajuda, eu preciso terminar o meu jejum, não é assim? E você é abençoado com uma força, e o Senhor te sustenta, e o Senhor te ajuda, né? Então a finalidade do jejum é mais do que você ficar com fome. É principalmente você negar o corpo ao prazer. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar do jejum de Daniel, né? Hoje eu vou falar um pouquinho dos tipos de jejum que a Bíblia traz. Mas eu especificamente, eu sempre faço todo ano, né? Eu fiz para eu casar o jejum de Daniel, que é aquele jejum de 21 dias, né? Se abstendo do banquete do rei, né? Depois tá lá no livro de Daniel, nós lemos a semana passada, ou retrasado, eu não me lembro. Depois você vai lá e dá uma lida para você entender. Daniel, ele se absteve dos banquetes do rei, das comidas gostosas, né? Mas foi um jejum parcial. Ele não ficou totalmente sem comida, ele comeu, ele só não comeu os manjares, as coisas gostosas, né, do reino. E eu lembro um desses jejum que eu fiz, eu já fiz uns 3 de Daniel. Gente, o tanto de coisa gostosa que vinha. Os lugares que eu ia, né, era doce, era tudo trem gostoso. E eu tava no jejum, eu falava, não. Às vezes, antes de sair de casa, eu comia. Eu lembro de uma vez que a gente estava na igreja mesmo, um seminário. E aí eles fizeram um coffee break, gente, com tanta coisa gostosa. E tinha aquelas esfirras pequenininhas abertas. E tava eu e uma amiga jejuando. Quando eu olhei aquelas esfirras, eu falei, minha irmã, tem umas esfirras ali abertas. Minha boca salivou. E nós entramos lá para a igreja, pegamos a nossa marmitinha de fruta e comemos. E glória a Deus por isso. E quantas coisas o Senhor respondeu para nós naquele jejum. O quanto o Senhor nos fortaleceu. Porque ao invés de alimentar a minha carne, eu matei a minha vontade. Eu disse para o meu corpo, não. Eu desejo, eu escolho, eu chamo Deus para essa batalha. E eu desejo alimentar, fortalecer o meu espírito. Então o jejum é isso, né? E se você ainda não experimentou, se você ainda não tomou posse dessa munição espiritual que é o jejum, eu te convido ainda esse ano a jejuar, né? Andréia, eu nunca fiz. Andréia, eu tomo remédio. Andréia, como que funciona? Muitas pessoas perguntam, né, pra mim, Andréia, como que funciona? Você que vai começar agora, comece aos pouquinhos. Andréia, eu tomo remédio. Levanta de manhã, se alimenta, toma as suas medicações e abre mão, por exemplo, do almoço. Não almoça. E oferece aquela refeição, apresenta aquela refeição como oferta para Deus. E aí, com o passar do tempo, você vai se fortalecendo, você vai criando resistências que vão te ajudando a jejuar um pouquinho mais, né? Mas dentro daquilo que você pode. Andréia, eu posso jejuar uma refeição? Pode. Eu vou jejuar no café da manhã, né? Eu tenho pessoas que caminham comigo aqui nas células, que para elas o café da manhã é extremamente importante. Elas falam, Andréia, para mim, o meu corpo, ele sente muito mais falta do café da manhã do que do almoço. Então, o que elas estão fazendo? Escolhem um dia da semana e jejuam o café da manhã. Porque você vai jejuar, gente, é aquilo que te custa, né? Você vai entregar para o Senhor aquilo que é difícil para você, né? Se você jejuar algo que você tanto faz, por exemplo, eu não tomo café.
né? Eu até um tempo atrás eu também não tomava café da manhã, então pra mim era natural ir só direto pro almoço. Então isso não é jejum, isso não me custa, porque eu também já não faço, né? Eu também não tomo. Agora, a pessoa que toma é algo desafiador, ficar sem o café da manhã é algo que vai custar, não é isso? Então, alguns jejuns, alguns tipos de jejum que são apresentados na Bíblia, eu até anotei aqui pra vocês, ó, pra eu não esquecer de falar nenhum. Nós vamos, inclusive, abre a sua Bíblia em Êxodo 34, que nós vamos ver o jejum de Moisés, que foi o quê? Um jejum total. Nossa, a tela ficou escura, né? Ficou escura aqui. Que é um jejum total. Olha lá, Êxodo 34, bem no início da Bíblia, versículo 28, diz assim, ó. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão, sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos, né? Esse jejum aqui foi naquele momento em que Moisés estava escrevendo os 10 mandamentos. Então foi um jejum total. A palavra fala que ele ficou sem comer pão e sem beber água. Andréia, você já fez esse jejum? Não. Andréia, você indica esse jejum? Gente, eu agora vou falar, tá? É uma opinião minha. Tem que ter muito cuidado para você não entrar nos excessos. Eu não encorajo ninguém a fazer esse tipo de jejum, porque é algo muito desafiador. Eu fui numa mentoria em que o pastor e mentor, ele falou assim que ele ficou os 40 dias somente no líquido, tomando coisa líquida. Então, assim, às vezes quando apertava muito, tomava um caldo batido, às vezes uma sopa de legume batida, que mais? Leite, né? Um leite com banana, tudo batido, tudo no líquido. E aí ele conta assim, gente, no final não, eu acho que ele estava no 20º dia, ele falou, fui fazer uma ministração em que eu me segurava no púlpito, porque é algo que o seu corpo vai sentir muito, então tem que ter todo um preparo para isso, né? Um pastor que ele é muito famoso, né, em falar sobre jejum, e eu até já indiquei para vocês um livro dele, deixa eu ver se o livro tá aqui. Eu já mostrei um dia o livro para vocês, do Luciano Subirá, né? Ele fala muito sobre jejum e ele também já fez esse jejum de 40 dias. E se eu não me engano, ele suplementou também. Então não foi só sem nada, igual, olha aqui, Moisés ficou. Agora, o que nós temos que entender? Moisés estava ali diante do Senhor, sendo sustentado pelo próprio Deus, escrevendo os 10 mandamentos. O que aconteceu com Moisés nessa passagem que nós acabamos de ler foi algo assim sobrenatural, né? Porque nós, seres humanos, que trabalhamos, que temos as nossas atividades, né? Você trabalha, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da casa. Isso aqui é algo que eu não encorajo, né? Por quê? Porque o corpo vai sentir, vai passar mal e pode abrir uma porta para outras questões acontecer, né? Então, assim, é isso que você precisa entender. André, eu tenho que fazer desta forma? Não. Você deve começar, mas começar aos pouquinhos. Pula o café da manhã ou toma o café da manhã, depois vai almoçar, né? E oferece naquele tempo de que você está de jejum, você vai oferecer para o Senhor o seu tempo, né? O tempo que você estava à mesa tomando café da manhã, você vai ler a palavra, você vai estar lá em comunhão com o Senhor, porque, ó, jejum sem oração é dieta. Eu sempre falo isso. Jejum sem oração é dieta, né? Você simplesmente deixa de comer. Então, qual que é o intuito? É você matar a sua carne, mas alimentar o seu espírito. E de que forma você vai alimentar? Estando aqui na palavra, buscando aqui as suas respostas. Gente, já teve momento em que eu estava jejuando e eu estava assim muito, muito fraca, muito debilitada.
e que eu falei, gente, eu tenho que ir pra palavra, eu fui pra palavra, eu orei, eu meditei, e que o Senhor me deu força para finalizar aquele jejum, né? Eu já fiz esse de Daniel, e uma vez eu fiz o de Esther, que também é mencionado, né? Depois se você quiser anotar aí, ó, Esther capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Também foi um jejum total durante 3 dias e 3 noites, sem comida e sem bebida, né? Esse jejum, Esther convidou aquele povo para jejuar em favor do povo de Deus que estava sendo perseguido, que tinha uma sentença de morte sobre aquele povo. Então Esther se levantou, jejuou, orou, se apresentou, né, diante do rei. Depois você lê o livro de Esther que você vai entender um pouquinho melhor, para que aquele povo tivesse salvação, porque sobre aquele povo do Senhor já existia uma sentença de morte. E nós vamos ver com todo, né, com toda essa questão de posicionamento, de jejum e oração, aquele povo foi salvo, né? Olha o que a Edné perguntou. Andréia, quando fazemos jejum, temos que orar o tempo todo ou alguns momentos do dia? Se você tiver essa disponibilidade, volta a falar o que eu comecei aqui agora há pouco. Naquela época, né, o povo de Deus era um povo que estava alinhado ali com os costumes da época. A gente não tinha esse tanto de coisa que nós vivemos hoje. Lembrando, você que é mãe, você que é mulher, vamos trazer para a nossa realidade. Quantas demandas nós temos o dia todo? Muitas, não é? Você já sai aqui do devocional, às vezes você está assistindo o devocional até aí no seu trabalho, você já levantou cedo, você já tomou seu banho, já tomou seu café, já foi pro seu trabalho, já levou as crianças na escola, daqui a pouco você tem que fazer almoço, tem que pegar a criança na escola, tem que voltar pro trabalho. É ou não é assim? A nossa realidade é outra, nós estamos numa época de muitas demandas. Então, qual que é o intuito? Eu vou jejuar o meu café da manhã. Então, durante o período que você fosse tomar o seu café da manhã, você fica ali na palavra, meditando, orando, agradecendo, pedindo, entregando, aprendendo. Entendeu? Vou jejuar o meu almoço. Então, aquele momento que você está lá no almoço, que você teria que estar no almoço à mesa, junto com os seus, você vai estar lá orando, agradecendo, literalmente imersa no seu jejum. Não é, eu vou fazer jejum e no período vou ficar só sem comer e vou lá no celular ficar vendo coisas que não agradam ao Senhor, gastando o meu tempo, né? A gente precisa, eu vou passar uma tarefinha para vocês. Deixa eu só confirmar a passagem para eu não falar errado. Que vocês vão ler para vocês entenderem qual que é o jejum que agrada ao Senhor. Deixa eu só ver se é esse aqui. Isaías 58. Anota aí para vocês lerem em casa. Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum, o jejum que agrada ao Senhor. Então não é simplesmente eu vou parar de comer, não. Tem toda ali uma instrução na palavra do Senhor que nos traz qual que é o jejum que agrada a Deus. Qual que é o jejum que chega, né, verdadeiramente ao cuidado de Deus. Então você lê, tarefinha, Isaías 58. Então nós temos também, além do jejum de Esther, nós temos o jejum do apóstolo Paulo. Lembra quando encontrou com Jesus, né? Que teve ali o seu chamado, o seu ministério revelado. Atos 9:9. Anota aí para você ler. Por 3 dias esteve cego, não comeu e não bebeu. Esse jejum de Paulo, nós podemos entender que foi um jejum involuntário, né? Ele ficou cego após Jesus vir até ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Entregar ali para ele o ministério que seria o dele, né? Depois ele teve um nome mudado de Saulo para Paulo, né? Você lê lá depois Atos 9:9, e ficou cego por 3 dias, e nesse período em que ele esteve cego, ele não comeu e ele não bebeu. Então foi um jejum, mas um jejum voluntário, né? Nós temos também o jejum de Daniel, que eu acabei de falar para você. Tô citando alguns, tá, gente? Tem mais. Dos 21 dias em que Daniel não comeu do banquete do rei, porém se alimentou
né, de frutas, de legumes, de vegetais, né? Depois também tá no livro de Daniel. E temos também lá em Mateus 4:11 o próprio jejum de Jesus. 40 dias. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A palavra não é clara em dizer que ele ficou sem tomar água, tá? Não fala que ele, igual a gente leu lá em Moisés, né? Lá em Êxodo, Moisés ficou 40 noites sem beber água e sem comer pão. Em Mateus 4, nós não vemos Jesus ficar sem tomar água. Porém, diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. A palavra não é clara em trazer que ele ficou sem água, tá bom? Então tem algumas controvérsias. Ah, ficou sem beber, ficou sem comer. Quando a gente lê, a gente não encontra que ele ficou sem tomar água, igual nós encontramos aqui em Êxodo, que fala que Moisés ficou sem comer pão e sem beber água, tá bom? Então esses são alguns dos tipos de jejum que a palavra traz para mim e traz para você. Então é importante você entender, jejum não é moeda de troca numa tentativa de forçar Deus a fazer a sua vontade. Jejum é uma arma espiritual, é uma munição que eu e você usamos para combater as trevas, para guerrear e vencer as trevas. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Então o jejum, além de convidar Deus para o campo de batalha, ele nos ajuda a enfrentar as ameaças demoníacas, destruir fortalezas espirituais e nos ajude a acessar a autoridade espiritual que Deus já nos entregou. Por isso, todo aquele que se diz crente, cristão, precisa tomar posse dessa munição, tomar posse dessa arma espiritual para vencer as fortalezas das trevas. Quem aqui já jejua? Coloca aí, eu já jejuo. Seja uma refeição, seja um dia todo, seja a metade do dia. Quem aqui? Eu já jejuo. Quem mais? Eu sei que aqui tem muitas pessoas que jejuam. Cíntia. Deixa eu ver algo que eu anotei aqui, que é interessante, que sempre me pergunta. Aqui, achei. Anotei, eu quero. Sempre me perguntam aqui sobre isso. Andréia, eu posso jejuar? Redes sociais, televisão, eu posso jejuar? Gente, eu não chamaria isso de jejum. Mas o que a gente pode falar sobre isso? Eu posso associar, é possível associar ao jejum que você está fazendo algo que te dá prazer e que você deseja renunciar. Por exemplo, as redes sociais, aos programas de televisão, à festa, aos encontros com amigos, né? Alguma coisa que você vê que te prende. Então, eu vou fazer um jejum, vou ficar hoje o dia inteiro somente no café sem açúcar, no chá sem açúcar. Olha pra mim, café sem açúcar não quebra jejum, tá? Café sem açúcar não quebra jejum. Água livre, deve tomar, precisa tomar. Chá, qualquer tipo de chá sem açúcar não quebra jejum. Então, o que eu, Andréia, quando eu estou jejuando na sexta-feira, né, com vocês, o que eu tomo? Água, muita água e café sem açúcar, tá bom? É o que eu tomo geralmente na sexta-feira. Hoje, nós estamos num propósito aqui da nossa célula. Amanhã a gente vai ter o nosso encontro, a nossa confraternização. E eu sugeri para as meninas que caminham comigo, né? O pessoal que caminha comigo na célula, da gente fazer um amigo, oração, zelo e cuidado.
Então, eu acho que deu quase um mês, né, meninas que estão comigo aqui na célula? A gente tirou o sorteio de amigo secreto, como se fosse um amigo secreto. Só que durante esse período de 20 dias, eu acho que foi uns 20 dias, quase um mês, nós oramos todos os dias pelo nosso amigo, aquela pessoa que nós saímos. E nós tiramos um dia da semana para jejuar, na intenção da vida daquele amigo. Como que foi esse jejum? Eu deixei muito à vontade. Quer jejuar uma refeição? Jejua, mas ora. Quer jejuar o dia todo? Jejua e ora. Quer jejuar até meio-dia? Jejua e ora pela vida daquela pessoa. Pra que isso? Já para ensinar as pessoas que caminham comigo a importância de orar um pelos outros e de jejuar pela vida um dos outros. Então hoje, né, como amanhã a gente vai revelar, hoje eu estou em jejum até meio-dia pelo meu amigo. Né, pela vida do meu amigo, pela intenção do meu amigo. Ao meio-dia eu entrego, oro, entrego meu jejum e como normal. Só que nesse período, o que eu tomei? Água. E de manhã, hoje eu não tomei café. Hoje eu vou treinar, então eu tomei aquele super coffee na água quente. E só, chego lá na academia, tomo um cafezinho sem açúcar e só. Entendeu? Então, é uma maneira de jejuar. Tá bom? Tem gente que fica o dia inteiro, tem gente, como eu já fiz o de Esther, 3 dias somente na água. Eu acho que o último dia eu comi um pedacinho de pão porque eu tava muito fraca. Então, existe esses jejuns que eu falei aqui pra você, que são apontados na Bíblia. Então, eu não diria que ficar sem a rede social seria um jejum. Eu diria que é uma renúncia que pode ser agregado, que pode ser adicionado ao seu período de jejum. Agora, pra gente fechar aqui, gente, nós vimos que o próprio Jesus falou quando aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela pessoa que estava endemoniada, que chegou até o mestre e falou: mestre, mas por que nós não conseguimos? Ele falou assim, ó: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão por força de oração e de jejum. Então você precisa entender que existem castas de demônio que só saem com oração e com jejum. Tá bom? Então assim, ó, aprendam sobre jejum, né? Leiam sobre jejum, leiam um livro do Luciano Subirá. Eu acho que eu já deixei até o PDF lá pra vocês, lá no nosso grupo. Acho que ele não tá por aqui. Que fala sobre o jejum, que vocês vão aprender muito, muito, muito. André, eu não recebi o PDF. Me chama no WhatsApp que eu te mando. Eu acho que eu tenho ele, tá bom? Então, assim, ó, tomem posse dessa arma, né? Comece a entender que é uma munição espiritual e que essa munição espiritual vai te ajudar a vencer as suas guerras. Não precisa fazer nada além das suas forças, nada que vai te prejudicar. Começa aos pouquinhos. Enquanto você vai praticando, você vai exercendo e ganhando musculatura espiritual. Daqui a pouco você está jejuando o dia todo. Daqui a pouco você pode entrar num jejum de 21 dias de Daniel. Daqui a pouco você pode fazer 3 dias de jejum. Mas tudo com muita responsabilidade e muito zelo. Não entrem em jejum. Ficar 3 dias aí sem comer, sem antes começar aos pouquinhos. Vai passar mal, seu corpo vai sentir e não é isso o intuito. Entendido? Amém? O ano que vem, eu acredito que seja o ano que vem, porque esse ano a gente não vai conseguir, né, falar sobre isso, que a gente já tá acabando o ano. Eu vou falar mais com vocês sobre isso, né, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que o que eu trouxe hoje aqui pra você já é um bom começo pra você começar a pegar a sua arma, pegar essa munição espiritual e lutar pra vencer. Amém? Fez sentido pra alguém aí, gente? Tarefinha, Isaías 58. Deixa eu colocar aqui. Tarefinha, Isaías 58. O verdadeiro jejum. Tarefinha, tá? Para vocês lerem aí em casa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vão perguntando. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, também vou atrás, né? E será um prazer ajudar vocês, tá bom?
Vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube, tá? Essa live fica salvo. Todas as lives, todos os devocionais ficam salvos no canal do YouTube. Depois você entra lá, se inscreva. Lá tem umas séries, tem todas as séries, falando sobre autoridade espiritual, identidade espiritual, idolatria, que é algo que vocês têm me pedido para falar de novo, né? Mas tem uma série inteira lá no canal do YouTube. Vai lá, digita lá na busquinha, lá naquela lupinha, que vai aparecer para vocês a série, né? E assistam, tá? E não deixem de serem beneficiadas com essa munição espiritual, que é o jejum. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, que os anjos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que o Espírito Santo continue te direcionando. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.